Abra sua Bíblia em Romanos 16, 19. Romanos é uma carta que todo cristão precisa comer ela, ler, reler e reler de novo, pelo menos umas 4 vezes por ano você precisa ler Romanos, porque Romanos é a carta de Paulo que nos ensina os mistérios, a graça, o porquê do judeu, o porquê do gentil, o resgate. É uma carta que mexe com a estrutura. Podemos até construir um ensino sobre a carta de Romanos aqui, num outro momento, que é maravilhosa. Mas eu quero pegar o finalzinho dela. Paulo está encerrando a carta de Romanos, no capítulo 16, no verso 19. Posso ler, amém? Se você não tem Bíblia, pega carona com alguém, também está aqui no telão. Diz assim: pois a vossa obediência é conhecida de todos, comprazo-me portanto em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Feche teus olhos, fecha a tua Bíblia. Pai Santo, te damos graça pela tua palavra, linda, maravilhosa, perfeita, que nós possamos ouvir a tua voz agora, que eu seja um instrumento do Senhor. E Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui, enche este lugar com a tua glória, faz algo novo no nosso meio nessa noite. Nós queremos algo novo da parte do Senhor. Há homens e mulheres aqui que precisam de respostas, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, e que a tua voz seja clara aos nossos ouvidos. Arranca todo o impedimento e ministra em nós, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com você sobre quando não há harmonia. Quando não há harmonia. Quando não há harmonia, há uma desarmonia. Esse texto, ele traz uma desarmonia estrutural, se olharmos para ele. É como a música para um músico, quando ele vê uma nota fora do lugar, dói. Quando alguém desafina, nós temos um monte de músicos sentados aqui, me ouvindo. Quando eu vou cantar, eles falam: lá vem o pastor. Dói no ouvido. Por quê? Porque é desafinado, sobe, desce, entra fora do tempo, sai antes do tempo, vira uma confusão. Só a Joyce que me suporta, porque ela é muito simpática, né? E aí ela tenta consertar ali meus erros ali no teclado. Existe uma desarmonia aqui, quando nós olhamos para esse texto. O Deus da paz, em breve, esmagará. Como assim o Deus da paz vai esmagar? É como você olhar para o teu irmão e falar assim: ó, eu te amo, mas você se cuida, senão eu quebro os teus dentes. Te dou na cara, hein? Tem sentido? Não tem. Não tem sentido. Olharmos para um Deus de amor, um Deus de paz, que tem uma proposta de esmagar. Sabe, queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção na vida, no cristianismo, é homens e mulheres de Deus que ainda não entenderam o projeto de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Presta atenção, tem uma sentença que foi dada lá no jardim do Éden: tu és pó e ao pó voltará. Ou seja, a carne vai morrer, quer queira, quer não, em santidade ou em corrupção, em pecado ou não, a carne vai morrer. A carne vai morrer, um dia ela vai voltar para o pó. Essa morte é espiritual.
Um cristão que ele não anda em intimidade com Deus, ele vai morrendo aos poucos. Aos poucos você vai sendo separado da graça, você vai andando para longe das coisas. Satanás não tem pressa em destruir você. Satanás, ele não tem pressa em derrubar você. Satanás, ele não tem pressa em desviar você. Tem muitos homens e mulheres de Deus dentro da igreja desviados, reclamando, murmurando, criticando. Ele senta com o outro para falar mal do pastor, da igreja, do líder, do discipulado, da célula, da estratégia de trabalho, da visão, da outra igreja, do outro pastor. Ele está ferido, machucado, mas acha que não, acha que está tudo bem. Há uma desarmonia. Como assim? Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, que decidi servir a Deus, mas estou sendo um instrumento de derrota, de destruição, de tragédia. Estou sendo um instrumento de morte na vida do irmão, no corpo de Cristo. Há uma desarmonia. Então, quando eu começo a fazer essa leitura de uma forma coerente, eu passo a olhar para a igreja do Senhor Jesus e para a minha volta com uma ótica diferente. E essa ótica diferente que eu quero que o Espírito Santo abra os nossos olhos nessa noite, amém? Qual é o objetivo de uma guerra? Tem sentido haver uma guerra? Quando há uma guerra, independente da proporção dela, seja ela pequena, ou seja ela dentro do lar, ou seja ela mundial, alguém vai se ferir, alguém vai se machucar, alguém vai perder, vai haver um derrotado. Agora, quais as marcas que essa guerra deixa na vida da pessoa que participou dessa guerra? Eu me lembro, o ano de 2000, nós fomos fazer uma incursão, eu era policial em Rondônia, e nós fomos fazer uma incursão numa cidade chamada Corumbiária. Chegamos na cidade, eram umas 6 horas da tarde, nos receberam a bala. Nós ficamos 40 minutos trocando tiro com um bandido. Nunca mais esqueci dessa cena. Os traumas, as feridas, aquilo que a guerra rouba de você, ela leva o seu melhor. Esse é o objetivo de uma guerra. Uma pessoa que passa por uma guerra, nunca mais ela é a mesma. E queridos, tem que ficar muito claro no nosso meio que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Satanás está solto. Lá em Apocalipse, não vai precisar de muita coisa para prender dele, não. Um anjo, Deus vai mandar um anjo que vai prender a Satanás por 1000 anos. Ou seja, força nenhuma ele tem. Só vai ser necessário um anjo para prendê-lo. Mas nesse tempo ele está solto. Ele é o nosso inimigo e o objetivo dele é destruir eu e você. É destruir a igreja do Senhor Jesus, é destruir a sua casa, o seu casamento, as suas finanças, o seu propósito. A Bíblia conta a história de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei, um homem que tinha se realizado profissionalmente, havia alcançado o sucesso, estava bem, mas quando ele ouve a história do povo de Deus, que o povo está em grande miséria, que os muros de Jerusalém estão destruídos, as portas estão queimadas, quando ele ouve essa história, algo se move, algo se mexe dentro de Neemias, porque não havia harmonia com o que ele ouviu e a vida que ele estava levando. Neemias estava vivendo uma vida confortável no palácio real, mas o povo de Deus estava em grande miséria. Jerusalém, a igreja, a casa de Deus estava destruída, não havia harmonia. Aquilo mexe
com a estrutura emocional de Neemias. E Neemias toma uma decisão. Neemias decide abrir mão de si, das suas conquistas, para um propósito maior. Neemias resolve assumir o chamado. E quando ele decide assumir o chamado, que ele decide ir para Jerusalém, eu imagino que na cabeça de Neemias, ele pensou assim: Deus, eu estou abrindo mão da minha profissão, eu estou abrindo mão do meu emprego, da minha empresa, eu estou abrindo mão do meu salário, eu estou abrindo mão da vida que eu sonhei, daquilo que eu conquistei, e eu tenho certeza que o Senhor é comigo, as coisas vão dar tudo certo, não vai ter escassez, não vai ter luta, não vai ter guerra, e eu vou ser chamado de abençoado do Senhor, e vai ser tudo lindo. E ele foi. Era uma obra de Deus. Ele renuncia tudo, e Deus era com ele. Mas quando ele chega lá, que ele começa a trabalhar, ele descobre que não era simples assim. Os inimigos começam a se levantar. Os Sanbalates, os Tobias, começam a se levantar para parar a obra que Neemias havia projetado. E ele consegue caminhar com o povo até chegar à metade da construção. E quando ele chega na metade da construção, eu quero que você abra sua Bíblia em Neemias 4, a partir do verso 10. Neemias 4, a partir do verso 10. Está aqui no telão, se você não achou, para nós sermos mais rápido. Você que nos ouve pela internet, que Deus abençoe a sua vida, grande abraço. A bênção do Senhor vai chegar até você também. Você que vai estar nos ouvindo um dia desses, fazendo uma caminhada, um exercício no carro, ou em uma viagem, ou lá no seu ambiente de trabalho, que Deus abençoe você, que essa mensagem encontre guarida no seu coração e te renove. Diz assim o verso 10 de Neemias 4: Então disse Judá, queridos, deixa eu esclarecer uma coisa para você aqui. Jesus é da tribo de Judá. Por que Jesus é da tribo de Judá? Foi escolhido. Judá é o quarto filho de Jacó, com Lia. Quando Judá nasce, Lia dá o nome de Judá, que ela diz assim: então eu louvarei ao Senhor. Judá significa louvor, adoração, gratidão. E Judá chega com a notícia ruim. Diz assim: desfalecem as forças dos carregadores, e há muito escombro, não podemos edificar o muro. Os nossos inimigos disseram: nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. O teu inimigo quer fazer com que a obra das suas mãos pare. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós, pelo que nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares abertos dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Diga comigo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor. Diga: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutem. Diga: e lutem por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas filhas, por vossas mulheres e por vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados,
eu estou avisando você. Você está sendo avisado nessa noite da estratégia de Satanás, amém? Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados, nós temos um inimigo, quem que é? Satanás, ele está sabendo já que nós somos avisados. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro. Quem que voltou para o muro? Quem voltou? Quem? Quem? Todos voltaram para o muro. Igreja se constrói em unidade, família se constrói em unidade, empresa se constrói em unidade. Todos. Quem? Quem? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eita Deus. Cada um para a sua obra. Aquilo que você faça, aquilo que você faz, faça com excelência. Desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. Não deixa a sua espada, querido. E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava no meu lado. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Não dá para caminhar longe, querido. Não dá para caminhar longe. Dá um sorriso simpático para o teu irmão e diga: não dá para caminhar longe. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Sexta nós trocamos a trombeta, homens. Sábado que vem, às 20 horas, nós temos um culto de jovens aqui. Sábado que vem, às 20 horas, nós temos um culto de jovens aqui. Eu quero você aqui, jovem. Estamos tocando a trombeta. Nós temos que estar juntos, nos fortalecermos em Deus, buscarmos no Senhor, porque é Ele que luta por nós, amém? Quando eu olho para essa história de Neemias, aparentemente, queridos, há momentos que temos a sensação que não vai dar certo. Você concorda comigo? Não vai dar certo. Essa estratégia aí, ó, não vai dar certo. Esse negócio aí, ó, não vai funcionar. Não, mas isso aí, ó, tá complicado desse jeito. Nós temos a sensação que não vai dar certo. Aparentemente uma desarmonia, uma discordância entre o que queremos, o que Deus quer e o que nós vemos pela frente. O que eu quero, o que Deus quer e o que tem pela frente. Uma desarmonia, precisamos alinhar. Essa semana aconteceu algo um tanto quanto estranho na minha vida. Não é comum, mas aconteceu. Essa pregação aqui, ela está preparada desde terça-feira. Ela não tem nada a ver com a semana, o que aconteceu com a semana. Essa pregação aqui, Deus me deu essa palavra
terça-feira você vai entender agora do que eu estou falando. Quem caminha comigo sabe que eu tenho um defeito muito claro. Eu reconheço meus defeitos, e tem alguns deles que eu não quero mudar eles. Eu gosto deles do jeito que eles são. Então eu tenho um defeito muito claro. A minha opinião, ela já é formada para praticamente tudo, sim ou não? E eu tenho sempre uma resposta pronta. Não fica enrolando para resolver problema. Então é um negócio, ó, isso aqui, ó, bora aqui, ó. Está resolvida a questão aí. E é muito difícil eu mudar de opinião. Muito difícil. E nós não podemos fechar os olhos para algumas coisas que precisam ser ajustadas e trabalhadas em nossa igreja. Sim ou não? Tem algumas coisas que têm que ser melhoradas. Nós temos, quando a gente olha para a economia, para finanças lá fora, para investidores, existem 3 tipos de investidores: o tradicional, o moderado e o conservador, o moderado e o agressivo. O conservador é aquele que male coloca o dinheiro na poupança. Male coloca o dinheiro na poupança, ele é conservador. O moderado é aquele que, além da poupança, ele coloca ali num título do tesouro, num CDB, numa aplicação mais longa, empresta um chequinho a juro com muita cautela. É o moderado. E o agressivo, ele investe no Avestruz Master. Ficou claro? Perfeito. E eu decidi trazer isso para o ambiente gospel. Dentro da igreja nós temos o cristão tradicional, o cristão moderado e o cristão pentecostal. Dentro da nossa igreja, eu estou falando para a nossa igreja, tá? Você que é de outra igreja, fica na paz aí. Estou falando da nossa igreja, dentro da nossa igreja. O tradicional, dentro da nossa igreja, ele acha que a nossa igreja é muito avivada. A gente fala muito aleluia, muito glória a Deus, bate muita palma, o som é muito alto, muito barulhenta, canta muito. O moderado, ele gosta do jeito que está. Não, pastor, maravilhoso, está ótimo, está top, está bom demais, está excelente para ele. E o penteca? O penteca acha que a nossa igreja é fria. Não, tem que orar mais, tem que ter mais poder, tem que buscar mais. Aí eu pergunto a você, qual dos 3 que está certo? Os 3 estão certos. Cada pessoa tem um jeito de ser, e nós temos que respeitar isso. Agora, o que nós não podemos deixar é de trabalhar para que haja harmonia entre os 3, amém? Mesmo sendo cada um de um jeito, tem que haver harmonia entre nós. Quando há esse ambiente de desarmonia no serviço e no ambiente espiritual, quando há desarmonia, nós precisamos ficar preparados e atentos às ciladas do diabo, queridos, porque é aí que Satanás chega, é aí que Satanás entra, é aí que Satanás começa a cutucar, é aí que Satanás começa a mexer, começa a envolver, começa a trabalhar, começa a buscar formas de entrar. Satanás é um inimigo astuto e ardiloso, e ele tem como objetivo parar a obra. Diga comigo, Satanás quer parar a obra. Esse é o objetivo dele. Então, quando há a desarmonia, entre o louvor dança, ele quer parar a obra, ele entra. Quando há desarmonia entre o louvor e igreja, quando há desarmonia entre as redes, entre células, entre pastor e líderes, pastor e pastores, pastor e ovelhas, ovelha e ovelha, ele vai entrando. E o objetivo dele é qual? Parar a obra. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela passou por um momento como esse. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos 6. Diz assim o texto: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, a igreja começou a crescer,
houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, dois grupos de judeus diferentes, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, e estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Houve uma discussão na igreja, o povo começou a murmurar, a reclamar, a igreja estava crescendo. Os apóstolos tomam uma decisão, eles olham para aquele ponto de conflito, e aparentemente, quando eles têm que tomar a primeira decisão séria da igreja, eles quebram o princípio áureo dos ensinos de Jesus. Qual foi o princípio máximo dos ensinos de Jesus? Ele diz que nós viemos para servir. Nós viemos para servir. Quando há reclamação que as viúvas não estavam sendo servidas, os apóstolos, ao invés de parar, opa, nós estamos aqui para servir vocês, eles, aparentemente, nós não vamos servir vocês, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Aí, queridos, entra aquela pulguinha atrás da orelha. Diante de uma situação de necessidade do povo, que o Espírito Santo revelou e permitiu que trouxesse para eles cuidarem, eles decidiram dizer não. Não, nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos cuidar. Nós temos mais o que fazer. Nós estamos muito ocupados para fazer essas coisas. Existem coisas mais importantes para fazer. Então, eles estabelecem a partir dali o diaconato na igreja. Agora, Jesus mandou fazer diáconos? Sim ou não? Não. Jesus mandou fazer o quê? Discípulos. Eu fico, da onde que esses caras tiraram diaconato? A desarmonia aí, ó, de acordo com a palavra de Deus. Nós não vamos servir, nós vamos colocar diáconos para fazer o serviço. E eles estabelecem diáconos para fazer um serviço que Jesus mandou eles fazerem: fazer discípulos, servir as pessoas. Eles então quebram outro princípio dos ensinos de Jesus. Jesus escolheu os seus. Jesus orou e escolheu os seus. Eles mandam o povo escolher. Então vai lá e escolhe uns lá e traz aqui, para nós poder consagrar para o diaconato. Pensa a confusão. Ué, a igreja está crescendo agora, o cara é apóstolo, não quer mais se misturar com o povo, agora manda outro fazer o serviço, agora é o outro que tem que cuidar do outro, o outro que tem que atender o outro agora ele não tem tempo para receber a gente mais. O que é que está acontecendo? Pensa na confusão. É o que está acontecendo aqui, nessa igreja. Há uma desarmonia. E o primeiro que eles escolhem, queridos, é Estevão. A Bíblia diz: homem cheio do Espírito Santo. E veja bem, eles escolhem Estevão e separam ele para o diaconato, para servir o quê? As viúvas. Agora olha o que diz o versículo 8 aí, ó. Olha o verso 8. Ora, logo depois, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. E as viúvas, querido,
Tadinha das viúvas. O cara estava em outra. O cara estava navegando em água mais profunda, Marcinho. O cara estava lá avivado, aleluiado, glória a Deus, curando, e pôr as mãos, e levando pessoas a serem batizadas. Sabe por quê, queridos? Porque essa é a verdadeira beleza do Evangelho. Não é porque você foi chamado para um serviço e não para o outro, que você não pode servir em todas as áreas. Deus quer usar você por completo, em todos os níveis, em todas as áreas do corpo, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Nossa igreja, ela começa a ter muitas necessidades e muitas desarmonias em vários lugares, e a minha presença é requerida em vários lugares, a da Tânia e dos líderes de célula e dos pastores, e a gente começa a crescer. Queridos, nós precisamos depender de uma graça de Deus para criarmos uma harmonia em tudo isso e caminharmos vencendo nessa cidade, amém? Eu preciso de você com esse mesmo pensamento, com esse mesmo sentimento junto comigo, amém? E na terça-feira à tarde, tudo isso passava pela minha cabeça. Na terça-feira, Deus, chega um e fala assim: mas agora eu não prego mais na igreja. Chega o outro e posta um comentário no Facebook que parece que está dando uma alfinetada no meu ministério. Aí chega outro e fala no zap. Aí chega outro e vai lá atrás na tenda. Aí chega outro e não, na minha célula ninguém vai. Aí chega outro e ninguém valoriza. E toda aquela coiseira na minha cabeça. E o outro desanimado: pastor, estou meio desanimado, estou cansado, pastor, minha empresa está quebrando, pastor, eu não estou vendo o fim do túnel. E o outro... Aí o outro falando assim: pastor, da minha casa eu não sei mais o que eu faço, porque não está cabendo o povo, de tanta gente que está indo na célula e tem que multiplicar, mas não tem líder, e esse monte de coisa. E aí tudo isso passando na minha cabeça, e eu de carro indo para Goiânia com a Tânia, e eu pensando: caramba, o tanque está cheio, dá para ir mais longe, dá para ir tomar uma aguinha de coco lá beira da praia, comer um camarãozinho alho e óleo. E eu pensando um monte de coisa. E nós paramos na casa de uma mulher, em uma outra cidade distante daqui, porque ela tinha uma necessidade, e nos chamou, e nós fomos lá, e sentamos para tomar um café com ela. Ela com 2 filhos, separada, e nós tomamos esse café com ela. Ela nos serviu com muito carinho, com muito amor, e eu na minha cabeça eu pensava: Deus, tanta coisa lá em Itaberaí para resolver, tanta situação, tanto problema, tanta administração, e nós temos que pagar agora a parte do terreno em setembro, é um valor alto, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e tem que terminar, tem que colocar piso, e ai meu Deus, e eu aqui tomando café com uma mulher separada, com 2 filhos, e ela falava: mas pastor, o IPVA do meu carro está vencido, não tem como pagar. Aí eu: como é que nós vamos fazer para ajudar essa mulher a pagar o IPVA do carro dela? Aí ao mesmo tempo eu já pensava assim: mas eu tenho uma parcela de 45 mil para pagar da igreja, e eu estou aqui conversando com ela sobre o IPVA do carro. Ficamos 2 horas sentados com essa mulher, e a Tânia e o Raniel ficou aqui, teve que se virar com o almoço dele, não sei nem o que ele comeu, porque a Tânia não estava aí para fazer o nosso almoço, cuidar de nós direitinho, e ela precisava conversar. Ela abriu o coração, falou de si, chorou, oramos com ela, ministramos com ela. Naquela manhã, querido, de terça-feira, eu aprendi, o Espírito Santo me ensinou, que quando não há harmonia entre o discipulado e o ministério, eu preciso ficar com o discipulado. Quando não há uma harmonia entre aquilo que exige a minha presença
E as pessoas, eu preciso ficar com as pessoas. Eu tenho que parar para dar atenção para as pessoas. Por quê? Porque Ele mandou cuidar de pessoas. Por que os apóstolos estabeleceram um diaconato, queridos? Para que um serviço que fosse essencial pudesse ser realizado, mas isso não impedia os diáconos de se moverem no poder do Espírito como era necessário, e Estevão mostra isso muito claro. Mas e eles? Eles se dedicaram à oração e ao ministério da palavra, ou seja, eles se dedicaram ao tempo a sós com Deus, e aos devocionais diários, e ao discipulado. A palavra que foi que Jesus mandou fazer. Jesus falou assim: olha, nós não vamos parar para limpar chão, porque nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que ministrar a palavra, nós temos que ter tempo a sós com Deus, nós temos que orar, queridos, sem desprezar ninguém. Mas para limpar a cadeira, nós podemos pagar alguém, você concorda comigo? Mas para orar, nós não conseguimos pagar, não conseguimos. Nós podemos pagar alguém para poder limpar o jardim, mas para ler a Bíblia nós não podemos pagar. Tem coisas que quem tem que fazer somos nós. Andar com Deus exige isso de nós: tempo de qualidade na presença dEle, tempo de qualidade com o irmão. C.S. Lewis, Flávio que estava falando do C.S. Lewis, está lá apaixonado pelo C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele faz uma declaração muito forte. Ele diz: percebi que colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, teremos a segunda a seguir, mas colocando as segundas em primeiro, nós perdemos ambas. Jesus falou assim: colocar em primeiro lugar o reino, aí você vai ter as outras. Naquela tarde eu saí dali e eu fui para Jim, para Goiânia, visitar o Nelson. E chegando lá, a visita pastoral era pela manhã, não era na parte da tarde. Eu achava que a visita com o Nelson era de tarde, e nós ficamos de manhã com a mulher. Mas a visita pastoral era de manhã, e aí eu não pude entrar para visitá-lo. E aí a Tânia foi fazer uma visita junto com a Vilma para ele, que a Vilma podia entrar como esposa. E eu decidi passar a tarde com Deus. E eu me isolei, e Deus começou a ministrar essas coisas no meu coração. Então, quando eu falo de tudo isso para você, eu aprendi algumas coisas terça-feira à tarde, porque eu estava um tanto quanto angustiado com decisões que tem que ser tomadas, como andar com a nossa igreja que tem crescido. Glória a Deus por isso, essa caminhada nossa. E o Espírito Santo começou a falar comigo, e a primeira coisa que eu aprendi, que eu quero deixar para você nessa noite, é que eu sou um filho amado do Deus Altíssimo. Diga assim: eu sou um filho amado do Deus Altíssimo. Mais uma vez, diga: eu sou um filho amado do Deus Altíssimo. Sabe, queridos, era como se Deus gritasse dentro de mim. Era como se Ele dissesse: lembre-se do sacrifício da cruz. Jesus morreu por mim e por você, e a morte dele nos deu esse direito de sermos filhos de Deus. Amém, queridos? Direito adquirido, você não pode perder. Você é um filho amado. Às vezes tem um monte de coisa, um monte de neura, um monte de situações querendo roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar a tua convicção de filho. Ou você é um filho amado do Deus Altíssimo. Quando Jesus sai das águas do Jordão, Deus olha para ele e diz: este é o meu filho amado, em quem tenho nele prazer. Deus tem prazer em você. Ainda que você esteja com algumas dúvidas, com alguns medos, com alguns receios, com algumas situações que estão em desarmonia, você é um filho amado, você é uma filha amada. A segunda coisa que eu aprendi
é que Deus falou comigo, é que você tem um chamado específico, e as forças das trevas não irão vencer. Você tem um chamado específico, e as forças das trevas não irão vencer. Não quero acusar você, não quero, mas eu quero trazer à tua memória quantas derrotas você já teve para Satanás. Quantas vezes o pecado já te venceu? Quantas vezes você caiu, desanimou, desistiu? Quantas vezes a igreja parou você? A igreja, não foi o mundo não, a igreja parou você. Ou você tem um chamado específico. As forças das trevas não irão vencer. Nada que Satanás faz, se você estiver firmado em Deus, pode derrotar você. Ele já é um derrotado. Erga o pezinho direito, que tem mais força. Pisa. Faz assim, ó, para ele saber que você é filho do Altíssimo. Você pode aplaudir Jesus? Queridos, a igreja é do Senhor Jesus. É Ele que edifica a sua igreja. Ele declarou: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não irão prevalecer. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em Colossenses 2,15, Paulo declara: e tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente, e deles mesmos triunfou na cruz. Jesus Cristo venceu. Satanás é um derrotado. E naquele momento, queridos, enquanto o Espírito Santo ministrava, eu me lembrava de cada pastor que ele me deu, cada líder de célula, cada pessoa que tem ficado do meu lado, que tem caminhado junto comigo, que tem chorado, que tem sofrido, que muitas vezes eles não são verdadeiros comigo. Eles vão lá no discipulador deles e falam assim: ó, está difícil, está difícil. Aí eu encontro eles e falo: como é que você está? Eu falo: estou bem, pastor, vai dar certo. Eu sei que não está bem. Eu sei que ele está passando luta lá no casamento. Eu sei que ele está passando luta lá na vida financeira. Eu sei que ele está desanimado na fé, querendo desistir. Mas ele olha para mim e fala assim: está bem, pastor, porque tem um discipulador grudado com ele, lutando. Eu falo: Deus, que homem valente, que mulher valente, que povo bom que o Senhor me deu, que povo amoroso, que povo grande, que povo digno. E eu penso: Deus, eu sou digno de estar com eles, de pastorear tantos gigantes, tantos valentes, tantos homens e mulheres de Deus que sofrem, mas não desistem. E o Espírito ministrava no meu coração. Sabe, queridos, na terça-feira à tarde eu mandei uma mensagem para os líderes. Falei: vai lá, vai para a tua cela, vai dar certo, unge as pessoas, ora com elas, deixa Deus te usar. Oh, as reuniões de célula essa semana foram lindas. Eu recebi testemunhos impactantes. Pessoas que Deus tem nos confiado, ministérios que Deus tem nos confiado, que nós temos que cumprir, mas que precisamos saber: nós não estamos sozinhos. Naquela tarde o Espírito Santo falou assim: ó, você não está sozinho. Falei: não. Ele falou: não está. Essa luta não é só sua, você não está só, ou você não está sozinho. Nós estamos aqui lutando juntos. Você pode contar comigo. Você não está sozinho. Nós caminhamos juntos. Grita: ei, pastor, preciso de ajuda. Nós estamos aqui. Erga a perninha direita.
Bem forte. Satanás sem vergonha, derrotado, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Você pode aplaudir Jesus. E a terceira coisa que ele me ensinou, queridos, para me encerrar, ele me disse assim: você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda. Olha para o teu irmão e diga para ele: você precisa de ajuda. Ou uma família alegre, feliz, amorosa, unida, que cresce, que ama um ao outro, que cuida um do outro, nada pode impedir o crescimento dela. Nada pode impedir o crescimento dela, porque chegarão pessoas que precisarão ser amadas e cuidadas, e Deus vai usar você, porque Ele tem um chamado específico para a sua vida, e Satanás não pode vencer. Nada que ele fizer pode vencer você. Eu não vou conseguir sozinho, mas eu tenho uma boa notícia: você também não vai. Pastor, isso é uma boa notícia? É, porque nós só podemos vencer juntos. E você não está sozinho. Você não está sozinho. Neemias, ele olha para aquele momento, as coisas estavam fora de harmonia, mas ele descobriu que na tarefa que Deus confiou a ele, ele não estava sozinho. E ele chamou o povo, e ele olha para o povo, e é como se ele dissesse: você não somente fará isso, você não somente reconstruirá os muros de Jerusalém, você não somente cumprirá o chamado que Deus tem para a sua vida, você não somente irá abrir a sua célula e vencer nela, e multiplicar e se tornar um supervisor, e formar líderes e crescer, você não somente será discipulador de sucesso, você não somente irá avançar e crescer, você não somente fará isso, você vencerá, você prevalecerá, você terá êxito e será capaz de superar todo o levante do inimigo contra você. Deus é contigo. Neemias olha para eles e faz uma declaração que eu quero deixar para você nessa noite. Ele diz assim, e eu sei que você tem muitos inimigos, ele diz assim: não os temais. Diga comigo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutem, lutem, lutem. Lute por você, lute pelo seu ministério, lute pela sua célula, lute pelos seus discípulos, lute pela sua família, lute pela sua empresa, lute pelos seus sonhos, lute. Você recebe essa palavra para a tua vida? Diga: eu preciso lutar. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Eu quero fazer duas orações. Duas orações. A primeira oração que eu quero fazer: você que quer aceitar Jesus como Senhor, que não aguenta mais viver de derrota em derrota e quer vencer, eu quero que você erga sua mão, eu quero orar com você. Quem é? Amém, amém, glória a Deus. Amém. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Você que está desviado do caminho do Senhor, vem para cá. Você que está aceitando Jesus, vem para cá. Isso, vem depressa. Você que está aceitando Jesus, vem para cá.
você que está desviado, e é hora de voltar. Nós queremos lutar junto com você. Você não vai vencer sozinho. Você está desviado do caminho do Senhor e quer voltar. É você que eu estou falando, viu, cara? Pega as suas mãos, eu quero orar com você. Quem que é essa pessoa? Eu não vou me demorar. Nós vamos orar. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Glória a Deus. É festa. É festa. Amém. Vamos adorar o Senhor. E a segunda oração que eu quero fazer é com a igreja, porque nós vamos clamar ao Deus do céu, porque Ele está no nosso meio. Coloque a mão no coração de vocês. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito, eu te reconheço como Senhor, Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Fica aqui junto aqui, nós vamos cantar e nós vamos orar juntos, amém? Feche os teus olhos, deixa o Espírito ministrar. Vamos declarar ao Senhor, aleluia, tua presença, oh Jesus, Espírito da graça. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de te adoramos, Senhor. tua presença, Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Somos inundados por tua glória, Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui na tua presença, Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Fala com Deus. Levanta as suas mãos e adore. Adore, adore a Ele. Rasga o teu coração na presença dEle. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, toma este lugar com a tua glória. Toma este lugar com a tua glória. Toma este lugar com a tua glória, Espírito Santo. Toma este lugar. Que todas as armas do inferno percam as forças agora, em nome de Jesus. Que todas as mentiras do diabo caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que todas as estratégias de Satanás sejam desmascaradas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Pode bater em retirada. Pode bater em retirada. Todo o império das trevas, vocês foram derrotados. Potestades, principados, hostes espirituais do mal, vocês foram derrotados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós tomamos posse agora da palavra de vitória sobre as nossas vidas, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque nós temos um chamado, e como igreja nós vamos vencer, em nome de Jesus. Nessa noite eu profetizo sobre essa igreja crescimento, crescimento saudável. Eu profetizo lares restaurados, casamentos sarados. Eu profetizo fidelidade, integridade, transparência, unidade, perseverança, temor. Eu profetizo vida. Eu profetizo prosperidade, prosperidade do céu, prosperidade no céu, alegria, alegria, sonhos, projetos, empresas. Eu dou uma ordem a vocês nessa noite. Empresas que estão sendo fechadas, que estão sendo quebradas financeiramente, profissionais liberais, empreendedores, homens e mulheres que estão vivendo um período difícil financeiramente, eu libero uma palavra de vitória sobre a tua vida agora. Todo espírito de falência, todo espírito de quebra financeira, todo manto de vergonha, caia por terra agora, em nome de Jesus. Você está anulado. Que haja agora restituição, que haja agora ressuscitação, que ressuscitem empresas, que haja um renovo, que haja vida, que haja sonhos, que haja alegria, que haja alegria. Eu profetizo multiplicação de células, multiplicação de discipulado, multiplicação de lares anfitriões. Eu profetizo que essa igreja, as paredes não irão conter o crescimento dela. Nós somos um povo que foi chamado e levantado nessa terra para fazer essa diferença. Nós não somos melhores que os outros ministérios. Nós queremos trabalhar em harmonia com eles. Nós queremos, Deus, que o Senhor abençoe cada pastor, cada homem, cada mulher de Deus dessa cidade, a igreja do Senhor que anda na tua presença. Mas nós queremos ver a nossa igreja frutificando, multiplicando, florescendo, crescendo, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, porque nós tomamos posse dessa palavra. O Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, glorifica Ele, exalta Ele. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você está abençoado. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Assim nós oramos, abençoamos o povo de Deus, encerramos esse culto em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém.